Olá, nossa aula de hoje será sobre a farmacologia do sistema respiratório. Lembrando a vocês que essa aula ela foi preparada especialmente para vocês nesse momento de pandemia, então eu peço para vocês não repassarem nem divulgarem em outras plataformas. Bom, nós vamos estar falando dos agentes farmacológicos que são utilizados no tratamento da asma. Essa figura aqui, ela mostra os dados para 2006 das principais doenças pulmonares. Em 2006, a asma atingia 15 milhões de indivíduos, né? Aqui a gente tem doenças que são doenças causadas por micro-organismos, né? Então, tuberculose, pneumonias, né? O câncer do pulmão. E aqui, né, alguns outros dados. Esse é um dado mais recente, um pouco, de 2014, né, mostrando que eram 20 milhões, né, de brasileiros, né, asmáticos. Aqui há dados, né, do SUS, mostrando o número absoluto de mortes, né, esse dado até 2001. A gente já não tem mais os dados sendo apresentados, né, para o Brasil. Há uma falta muito grande, né, de dados epidemiológicos, né, para asma, mas aqui indicando, né, 10 mortes notificadas por dia decorrentes de asma. A asma é uma doença inflamatória, né, que causa inflamação nos brônquios e que se caracteriza por episódios recorrentes de tosse, dificuldades respiratórias, que é a dispneia, sibilo, aquele chiado, né, na respiração, e sensação de constricção no tórax, uma pressão no tórax com dificuldade respiratória. Então, há um número muito grande de asmáticos no mundo inteiro, né? Apesar de vários avanços, né, na medicina, o número de asmáticos aumenta a cada ano, assim como a taxa de mortalidade, né? A asma, ela tem gradações, né? Ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Na asma leve, os sintomas eles só aparecem em algumas ocasiões. Já na asma grave, ela está associada a ataques frequentes de dispneia e principalmente à noite, quando o indivíduo está deitado, né? E que pode causar, inclusive, muitas dificuldades para dormir. É uma doença crônica que é mais comum em crianças. Bom, então a asma, esse nome, né, ele vem do grego, que significa sufocante e arquejante, por conta da dificuldade, né, de respiratória, então causa sufocamento, né, e por conta disso o indivíduo ele se arqueja, né, ele causa aqui uma compressão, né, torácica, né, e por conta disso recebeu esse nome. Nessa figura aqui a gente tem, né, uma representação de um pulmão normal, com aqui o brônquio normal, e aqui num asmático, né, com vários pontos de inflamação, né, brônquica e nos bronquíolos, né, e aí mostrando, né, tanto a resposta inflamatória, né, com aumento de secreção, né, uma região edemaciada, que vai reduzir já a luz brônquica, ou seja, o canal de passagem do ar, e aqui também com broncoconstricção, que reduz ainda mais, né, a passagem de ar. E aqui uma figurinha mostrando um brônquio normal, né, como ficaria um brônquio asmático, e a exacerbação da asma. Vejam só que a passagem de ar aqui fica muito restrita. Bom, é uma doença inflamatória, né? E existem vários agentes gatilhos que vão desencadear as crises asmáticas. São vários. Pó caseiro, principalmente por conter ácaros, é um dos principais gatilhos que desencadeia as crises asmáticas. E irritantes no ar, poeira, fumaça, gases de escapamento dos carros, descarga das chaminés de fábricas, etc. Né? O mais grave deles é a fumaça do cigarro, e por isso que o número de asmáticos só aumenta, né? Os alergênicos no ar, como cheiro, perfume, pólen de planta, pelo de animal, e entre os
pelos de animais de estimação, o de gato é o pior. Então, quem é asmático, não se recomenda animais de estimação, principalmente, né, evitando gatos, porque funcionam como um gatilho bem importante para crises. Infecções virais são extremamente comuns, né, que também são gatilhos para asma, principalmente em crianças pequenas até 3 anos de idade. E é a principal causa de justificativa, né, de internação hospitalar em crianças de menos de 3 anos de idade. Além disso, exercício físico também é gatilho para desencadear crises, né, em asmáticos, e alterações emocionais. Nessa figurinha, então, aqui mostra, né, os principais gatilhos, né, vários fármacos também podem ser gatilho para desencadear a crise asmática. A asma, então, é uma doença inflamatória, ela é mediada por imunoglobulinas reagínicas, IgEs, que são produzidas em resposta a esses alergênicos. Bom, então são inúmeros os agravantes, então a gente tem gatilhos e tem agravantes para asma, né? Então mudança climática, exercício físico, ar frio, fatores emocionais, odores, né, fortes, tintas, etc. Infecções, doenças, resfriados, fatores ocupacionais, né, e alergênicos no ambiente. Além disso, a própria poluição urbana, né, dos escapamentos, das fábricas, também fumaça de cigarro, né, além de alimentos, remédios e refluxo gastroesofágico também é um agravante para asma. Então vamos falar um pouco dessa resposta, né, inflamatória, resposta asmática. Como eu disse, a gente tem esses gatilhos, que são os alergênicos, que vão levar ao aparecimento da resposta inflamatória mediada por IgE. Então as IgEs, elas vão se ligar aos mastócitos na mucosa das vias respiratórias, e isso vai levar à liberação de mediadores da resposta inflamatória, como histamina, triptase, leucotrienos C4 e D4 e prostaglandina B2. Essa liberação desses mediadores os mediadores vão provocar, né, contração na musculatura lisa, né, das vias respiratórias e extravasamento vascular. E isso é caracterizado como uma resposta asmática inicial, né, que resulta nessa broncoconstricção aguda. De cerca de 4 a 6 horas depois dessa resposta asmática inicial, acontece a resposta asmática tardia, né? Essas células inflamatórias, a resposta inflamatória, né, elas vão entrar na mucosa brônquica e vão causar uma reatividade nos brônquios, né? E agravando ainda mais a resposta asmática. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem, né, aqui nesse eixo é a capacidade ventilatória, né, então quantidade, volume de ar, né, que é ventilado, aqui é 100%. Durante a resposta asmática inicial, ela cai até 75%, né, e aí ela vai ter, né, então, dá uma recuperação, mas tardiamente volta a segunda resposta, que é a resposta asmática tardia. Bom, então, nas vias aéreas, né, os alergenos, né, vão se ligar às IgEs, vão então, fazer com que as células de defesa, os mastócitos, liberem, né, os mediadores, né, e esses mediadores vão causar constricção da musculatura lisa, já causando a broncoconstricção. Além disso, vai ter o recrutamento de outras células de defesa e da resposta inflamatória, né, que vão agora, então, migrar, né, para a mucosa brônquica, causando uma reatividade brônquica que vai levar, então, à resposta tardia, tá? Então, essa é a resposta asmática. Então, da situação normal, né, com ausência de exudato, né, e ausência de broncoconstrição, é isso aqui que a gente observa, né, uma passagem normal, de ar normal. No asmático,
A resposta inflamatória, produzindo esse exudato, né, já vai reduzir a luz ventilatória, com isso o volume de ar diminui, né? Isso em resposta, então, dessa inflamação e edema. E a broncoconstricção também, que acontece logo no início da resposta asmática, também reduz a passagem de ar, né? Bom, existe uma resposta, né, que é uma resposta inespecífica, que se confunde muitas vezes com a resposta asmática, né, que é o que a gente conhece como hiperreatividade brônquica inespecífica. É uma tendência de desenvolver esse broncoespasmo, essa broncoconstricção após um estímulo que não afeta as vias respiratórias de maneira direta, né? Então isso afeta indivíduos saudáveis sem asma, né? Então, entrar em contato com água destilada, exercício, ar frio, dióxido de enxofre, algumas manobras respiratórias rápidas podem levar a essa hiperreatividade brônquica. Isso porque vai ativar, né, a via vagal, né, vai fazer com que na via, né, parasimpática vagal ocorra a liberação de acetilcolina, né, que vai causar esse broncoespasmo, causando essa interrupção, né, ou diminuição na ventilação por redução na via aérea. Ok, como é que a asma é tratada, né? Quais são os fármacos que são utilizados para o tratamento da asma? Fármacos que reduzem a quantidade de anticorpo IgE evita a degranulação de mastócitos, né? Bloqueiam a ação dos produtos liberados pelos mastócitos, né? Ou inibem o efeito da acetilcolina, que é liberada pelos nervos vagais, ou relaxantes musculares lisos, podem ser estratégias para tratamento da asma, né? Bom, na indústria farmacêutica, né, esses tratamentos eles foram direcionados para os broncodilatadores, né, que então vão reduzir esse broncoespasmo, né, e também anti-inflamatórios, né, então há um direcionamento no tratamento da asma para essas duas respostas, né, o broncoespasmo e a inflamação. Bom, quais são os fármacos mais usados, né? Os primeiros que foram, né, mais usados, né, classicamente usados, são os agonistas de receptores adrenérgicos. Eles vão causar um alívio imediato, né, com broncodilatação, né, e com isso já melhora, né, o trânsito, né, o fluxo de ar nos brônquios. E também os corticosteroides inalados, né, que vão atuar como anti-inflamatórios. Bom, começando então com os agentes simpático-miméticos, né, que são esses que vão atuar, né, nos receptores adrenérgicos. Eles vão relaxar a musculatura lisa das vias aéreas, né, inibem a liberação das substâncias broncoconstrictoras, que são liberadas pelos mastócitos, inibem também o extravasamento vascular, né, diminuindo o edema, né, e a exudação, né, brônquica. Aumenta o transporte mucociliar, isso favorece nessa atividade ciliar de remoção dessas secreções das mucosas. Bom, quem são esses agonistas adrenérgicos? Adrenalina e efedrina, né, classicamente utilizados, no entanto, eles causam muitos efeitos colaterais, como taquicardia, arritmia, agravamento de angina. Hoje eles são raramente prescritos. Eles são utilizados exclusivamente em situações de emergência hospitalar, né? Então chegou um asmático, um caso grave, normalmente ele recebe adrenalina, né, ou efedrina para causar esse alívio imediato, tá? Mas só realmente na emergência hospitalar. Isoproterenol, né, também, né, tem esses efeitos indesejáveis, né, sistêmicos, né, que são muito perigosos, né? A principal característica deles é o relaxamento da musculatura lisa, resultando em broncodilatação, que é o que está aqui, né? Então a gente tem,
né, o tônus brônquico, né, sendo modulado pela broncodilatação e a broncoconstricção, né? Os agonistas beta-adrenérgicos, né, ativando a adenilato ciclase, vai estimular a broncodilatação, né? E hoje a gente tem vários fármacos seletivos, né, beta-2 seletivos, que reduzem, inclusive, esses efeitos indesejáveis. Bom, como eu disse, efedrina e isoproterenol eram os fármacos adrenérgicos, agonistas adrenérgicos clássicos utilizados, né? São potentes broncodilatadores, mas eles já foram associados a uma taxa de mortalidade muito grande, atribuída às arritmias cardíacas que são resultantes das doses altas que eram empregadas para o tratamento da asma. Hoje eles são raramente utilizados. Com isso foram desenvolvidos fármacos beta-2 adrenérgicos seletivos, que são hoje os medicamentos mais utilizados no tratamento da asma, entre eles albuterol, terbutalina, metaproterenol e pirbuterol. Normalmente são utilizados na forma de inaladores, então ou administrados em nebulizadores ou em bombinhas inaladoras, né? As novas gerações desses fármacos beta-2 seletivos são salmeterol e formoterol, que são potentes agonistas beta-2, né, com uma alta solubilidade e uma ação prolongada de até 12 horas. Então, salbutamol e terbutalina, né, são esses agonistas beta-2, causando broncodilatação, e o uso é para asma. No entanto, eles também têm uma utilização, né, relaxando a musculatura lisa e são usados para retardar o parto prematuro, né? Bom, uma outra estratégia, né, de broncodilatação, né, ou seja, para tratamento, né, da asma via essa estratégia da broncodilatação, é utilizar as metilxantinas. As metilxantinas são inibidores da fosfodiesterase, né, vocês já ouviram falar delas, né, que são cafeína, teofilina, teobromina, que são constituintes, né, de cafés, chás, chocolates, né? A teofilina ela foi muito utilizada, né, no tratamento da asma, mas ela foi perdendo espaço para outros agentes, né? Também por conta, né, de efeitos secundários, né, diferentes da broncodilatação, né? Como, por exemplo, a redução da atividade imune inflamatória em outros tecidos e também a estimulação da função cardíaca. Então, como eu disse, as metilxantinas, cafeína e teofilina, né, tem ação broncodilatadora, a cafeína tem ação também muito forte, né, no sistema nervoso central, né, estimulando o sistema nervoso central, mas tem efeitos em outros tecidos, né, taquicardia, aumento do débito cardíaco, né, eles são utilizados como estimulantes e aumenta a secreção de ácido no estômago. Teofilina, entre as metilxantinas, é o broncodilatador mais eficaz, né? Mas ele só é utilizado quando é possível, né, fazer um acompanhamento, né, avaliando a concentração plasmática, porque a janela terapêutica ela é muito estreita, né, em relação aos efeitos secundários, né, principalmente no sistema nervoso central e no coração. Bom, uma outra estratégia, então a gente, né, estava aqui regulando o tônus, né, brônquico. Eu já falei dos beta-adrenérgicos aqui que vão causar broncodilatação. A gente viu agora as metilxantinas, né, que vão inibir a broncoconstricção, causando então relaxamento da musculatura lisa. E agora a gente vai para os agentes antimuscarínicos, né? Eu já mencionei para vocês que a acetilcolina, via liberação vagal, causa broncoconstricção, né? Então, agentes antagonistas muscarínicos vão inibir a broncoconstricção, levando ao relaxamento, ou seja, a broncodilatação, né? Entre os broncodilatadores antimuscarínicos mais eficientes, né, está a atropina, mas ela tem muitos efeitos sistêmicos indesejáveis, né? E o brometo de ipratrópio, que é o Atrovent, né? Eles são principalmente usados naqueles asmáticos que não toleram os
fármacos beta-2 seletivos, né? Ou como combinação com os beta-2 seletivos, né, os agonistas beta-2 seletivos, como uma ação complementar, né, usando os dois, que é o caso do Atrovent e o Berotec, né, que é uma combinação muito utilizada nas crises asmáticas. Bom, a outra abordagem, né, reduzir a resposta inflamatória pelo uso de anti-inflamatórios, e entre eles os corticosteroides. Eles são usados desde a década de 50, tem uma ação anti-inflamatória ampla, né, diminuindo a produção das citocinas inflamatórias. No entanto, a gente já falou sobre isso, né, vocês já viram, eles precisam ser utilizados em períodos curtos, né, porque eles vão reduzir de uma maneira sistêmica a resposta imunológica, né? E a administração ela é crônica, utilizada em tratamentos que são urgentes, e o principal é a prednisona. Bom, então, há várias estratégias no tratamento da asma, né? No caso de asma leve, prefere-se utilizar um agonista beta-adrenérgico na forma inalada, como o albuterol, né? Para tirar da crise asmática. Já nos casos graves, né? Ou em situações, né? Mais de asma crônica, além, né, do agonista beta-adrenérgico, é utilizado também um corticosteroide. Muito bem, então, com isso, encerra a aula de hoje, né? E encerramos farmacologia do sistema respiratório. Até a próxima.